Geralmente a medicina está associada à vida, e isso faz com que todos se esqueçam que, na verdade, ela participa de todos os processos, inclusive da morte. Já se perguntou como o médico vê essa relação? Eu cresci numa casa onde falar sobre morte era um tabu, né? Hoje eu digo a você que eu crio os meus filhos falando sobre morte. Desde o primeiro dia de faculdade, nós fomos levados para o laboratório de anatomia e lá a gente teve contato com vários cadáveres e a gente tinha que dissecar os cadáveres. Então, assim, para quem está chegando na faculdade e tal, já foi um primeiro contato muito claro daquilo que a gente ia fazer e por que a gente estava lá, né? Então foi um contato científico, é verdade, né? A visão é científica, mas foi um contato assim bem intenso. Durante a graduação, em geral, nós temos contato, né, já desde o primeiro ano, né, a gente acaba ouvindo, né, os relatos dos serviços de emergência, né, ouvindo, às vezes, a experiência dos colegas, mas não é um contato direto, assim, são mais relatos e, às vezes, você escuta falar como é que os colegas lidam com isso no decorrer dos estágios. Ah, mas, nossa, chegou um acidente assim, foi feio, nossa, aquele paciente com câncer faleceu. Então, sempre eram relatos, assim. O contato em si aconteceu quando eu comecei a ter contato com os pacientes em si, com a clínica em si. Então isso em geral aconteceu na minha graduação a partir do terceiro ano, que é quando a gente tem contato com os pacientes, faz as anamneses, né? Começa a parte clínica em si. Né? Então, assim, eram pacientes que a gente acabava avaliando durante a graduação, a gente foi passando em diversos setores do hospital, né? E de vez em quando a gente se deparava com pacientes que eram mais terminais, assim. Mas era até curioso hoje a gente analisar e olhar para trás, porque parece que nós éramos protegidos desses pacientes, né? Parece que quando você chegava perto, eram pacientes melhores, assim, considerados melhores para você iniciar o seu estágio, ou para você aprender a fazer uma anamnese, ou para... E eles ficavam meio que mesmo como se protegendo dos alunos daquele perfil de paciente, né? Então, assim, contato mesmo, assim, frente a frente com a morte eu fui ter mais na residência mesmo. Na graduação eu tive, né? A gente sabe que essas coisas acabavam existindo, aquele paciente que você ia acompanhando como aluno, né? Agora, frente a frente mesmo, olhando no olho da morte, assim, foi mais realmente na minha residência. O primeiro contato com a morte na graduação, ele foi numa sala de anatomia. Então, os alunos de medicina, eles fazem anatomia no primeiro ano. Eu formei na Universidade Estadual de Londrina, então eu me lembro que eu entrei naquela sala de anatomia e eles disponibilizavam naquela época cadáveres inteiros. Eram pessoas indigentes, não tinham família, não tinham documentação, e elas eram cedidas para a Universidade Estadual de Londrina para que fossem feita o estudo, dissecção dos cadáveres. Então foi uma experiência muito chocante, porque eu cheguei e tinha uma sala, tinha 6 cadáveres. E então os alunos deveriam dividir, cada grupo de 6 alunos deveriam pegar um cadáver e ia ser feita uma dissecção por segmentos. Um deveria dissecar a região inguinal, o outro a coxa, o outro o antebraço, um dissecaria o tórax, ou 2 no tórax, 2 no abdômen. É uma experiência difícil porque você vê aquele ser humano deitado numa mesa fria, dá a impressão de ser um boneco de cera, dá uma impessoalidade muito grande, parece que você não está lidando com o ser humano. Eu não sei se a tentativa nossa é fazer com que isso aconteça até para lembrar que não é um ser humano pela dificuldade. É muito chocante mesmo, chama muita atenção. Dá uma sensação de medo, de impotência frente à morte, porque sabemos que ela está ali na frente. De pensar como que essa pessoa, ela viveu, ela teve relacionamentos, teve cônjuge, teve filhos, ela trabalhou, ela viveu, ela teve sonhos, ela pensou e agora ela estaria ali. Estava ali naquela mesa fria, cheirando formol,
nossos olhos ficavam cheios de lágrimas pela irritação e deveria mexer naquele corpo. Então, uma situação assim chama bastante atenção mesmo. A gente, na verdade, até é uma coisa que eu converso com os novos alunos, aí, até com os colegas, para tentar incluir esse tipo de abordagem, esse tipo de disciplina na graduação, porque a gente não aprendeu nada disso. Na verdade, pelo menos eu tive que contar com o meu bom senso, né, com o meu senso, eu e meus colegas, né, a gente teve que contar com o bom senso, com a nossa humanidade, né, com a nossa empatia, para a gente conseguir tratar e comunicar, dar más notícias, né, não só para o paciente, mas também aos familiares, né, a gente não é preparado para isso, não tive preparo nenhum, né, caí de paraquedas na minha residência, né, numa enfermaria, de muitos pacientes graves, né, principalmente depois na especialidade, pacientes jovens, graves, com linfoma, leucemia, quase todos praticamente com algum tipo de câncer, né, e muitos deles graves, né, frente a frente com a morte diariamente. Você precisa dar um ombro amigo, uma palavra bacana, e a gente não teve preparo para isso não. Infelizmente, assim, no currículo médico existe muito pouca coisa voltada especificamente para a morte. É lógico que nós aprendemos a lidar na psicologia médica, nós aprendemos um pouco na psiquiatria, mas não existe uma formação específica de como lidar com a morte, de como dar diagnóstico de morte, de como dar prognóstico de um indivíduo que deverá ir a óbito num curto período de tempo. Não existe na formação médica, não existiu, no meu caso também, uma disciplina que contemplasse esse assunto. Isso é uma coisa que nós sentimos falta, sem dúvida. Eu não fui preparado de uma maneira tão teórica, apesar de que durante a graduação a gente tem algumas aulas que falam a respeito do assunto. Mas esse preparo, para quem está numa faculdade que trabalha na área de saúde, acho que principalmente a medicina, esse aprendizado, esse treinamento, ele acontece desde o início, porque a vida e a morte numa faculdade de medicina, ou no terceiro ano, quando a gente começa a frequentar o hospital, isso é muito claro, é muito intenso. Então, não só assim, nós não tivemos uma aula ou algumas aulas, um curso, por exemplo, sobre o morrer e a arte de morrer, né? Porque, enfim, mas isso foi acontecendo no transcorrer do curso. Você acaba tornando, né, o fato, a morte, né, esse contato com a morte acaba virando uma certa rotina no seu trabalho como médico. Algumas especialidades mais, outras menos. Mas eu não sei, eu não vejo o lado insensível, eu não acho que é uma questão de me tornar um pouco mais frio. Eu acho que depende da sua aceitação como médico, como pessoa, na verdade, né? Porque eu encaro a morte como um processo natural da vida, né? Então, assim, eu não procuro tratar essas pessoas ou me criar um bloqueio em relação à morte, ou tratar essas pessoas de maneira fria. Na verdade, o que eu procuro é tentar, para quem eu estou vendo que está caminhando para um processo de terminalidade, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível que esse processo seja o mais agradável possível, dentro das limitações, das minhas limitações profissionais, né, ou das limitações clínicas dessas pessoas, né. Mas sempre tendo uma empatia, sempre tentando oferecer um tratamento que contempla uma humanização, né, reconhecimento, né, que essas pessoas estão enfrentando um processo difícil, sempre apoiado aqui na equipe multidisciplinar. Mas eu acho que eu não fico preocupado com isso, porque eu acho, pelo menos eu falo por mim, meu entendimento do processo ele é bem tranquilo, eu acho que ele é bem, né, então assim, se você encara isso como um processo natural, né, eu não acho que fica uma pessoa fria, mesmo porque eu não sofro com esse processo. Eu tenho minhas tristezas, né, quando a gente perde pacientes queridos, a gente se apega muito, que o contato é muito intenso aqui no transplante.
né? A gente vê essas pessoas praticamente quando não estão internados, aí, internações de 30 a 60 dias, às vezes quando eles vêm de ambulatório, às vezes vêm 3, 4 vezes por semana, então é um contato muito intenso, a gente se apega assim, um pouco, a gente fica triste quando acontece alguma coisa que a gente a gente perde esses pacientes, né? Que a gente realmente às vezes não está caminhando para o processo aí de morte. Tem algumas mortes que às vezes acontecem muito rápido aqui, até a gente surpreende a gente, né? Mas é por causa do perfil da especialidade que eu faço. E não tento encarar como uma frieza. Eu acho que eu não sou um profissional frio porque eu vejo a morte como uma coisa natural. Eu acho que nós não devemos nos tornar insensíveis. Devemos trabalhar, atender, lidar com a morte, frente à morte. Mas temos que lembrar todos os dias que são seres humanos. Não devemos tratar as pessoas como objetos. Uma coisa que me chama a atenção é que os médicos, depois de dar plantão, a privação do sono ela pode levar a situações como essa. A privação do sono, eu me lembro que eu vi uma vez numa palestra que muitas vezes a privação do sono leva as pessoas a tratar o próximo como se fosse um objeto, como se fosse um caso, como se fosse mais um caso. E nós devemos parar, refletir, entender que não é. E nós tivemos já na família pessoas queridas que morreram, que faleceram. Então, o ser humano carrega isso com ele. A morte não está tão longe assim. Ela está muitas vezes próxima. E nós devemos ter empatia, realmente se colocar no lugar tanto da pessoa que está doente, quanto do familiar. Porque um dia, ou amanhã, ou daqui a alguns minutos, podemos estar no lugar deles. E não vamos querer ser tratados de uma forma insensível por um colega, por um médico ou por um profissional de qualquer área. Acho que temos que fazer por ele aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Conviver com angústia, conviver com o peso de fazer um tratamento como quimioterapia, como radioterapia, é complicado? Não é um passeio, a gente sabe disso, mas não necessariamente a pessoa tem que sofrer por isso. Hoje a gente tem medicamentos, a gente tem antidepressivos, a gente tem ansiolíticos para tentar minorar os efeitos do tratamento. Então conviver com isso é complicado? Você tem que ter estrutura emocional enquanto profissional de saúde, você tem que passar segurança para o paciente, você tem que ter empatia pelo paciente e só consegue isso quem gosta de gente, senão você não consegue ter empatia e se colocar no lugar do outro. Mas é possível? Morte para mim é um processo natural, seria o término da vida. Todos nós estamos caminhando aí para um processo em que a nossa vida, né, o nosso corpo físico, uma hora vai acabar. Assim como acontece com os outros animais, com os vegetais, tudo tem um fim. Nosso corpo também vai ter um fim. Então nós estamos caminhando por esse processo. Esse processo ele pode ser natural, né, com o passar do tempo, ou ele pode ser abreviado por alguma enfermidade aí, alguma doença que infelizmente vem a acontecer, né? Mas morte para mim é um processo natural. A gente, é claro, né? A gente não sente a tristeza, não gostaria nesse momento, sei lá, de repente que acontecesse com a gente, de repente que acontecesse com o familiar, mas nós temos que encarar que é um processo natural. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? É a nossa única certeza. Então, assim, nós precisamos discutir sobre isso, porque é um fato que vai acontecer com a gente, é a nossa única certeza, e as pessoas fogem desse assunto como se nada fosse acontecer. E como sendo um processo natural, nada mais natural do que discutir, e discutindo a gente consegue fazer o quê? Aproveitar a nossa vida melhor, sabendo que uma hora, em algum momento, e a gente não sabe quando, isso vai acontecer com a gente. Então, para mim, é um processo natural. A morte, para mim, ela é apenas uma passagem. Na verdade, é assim, eu, como sou cristão, eu não vejo esta vida como a vida nua e crua e aquela, assim, o meu foco não é aqui. Eu acho que neste mundo
eu sou um peregrino, eu estou de passagem. Então a morte não me assusta e, bom, nunca morri, não sei te falar como é que vai ser no momento final, mas o que eu posso te dizer é assim, que se Deus hoje voltasse aqui e falasse, vamos embora? Demorou, já estou indo, porque eu tenho certeza que lá é muito melhor do que aqui. O meu conhecimento e a minha crença pessoal do que é a morte me deixa muito tranquilo. A morte, do ponto de vista médico, biológico, ela é o final das coisas. Então, se tem uma certeza que de quando cada ser humano ou cada ser vivo que nasce, sabemos que ele tem uma expectativa de vida e ele tem um tempo de morrer. Como ser humano, para mim, segundo a minha fé, a morte não é o final de todas as coisas, mas o começo de uma nova vida. Também um momento de esperança, de alegria também. E para aqueles que ficam, momento de grande tristeza, de lembrança. Precisamos compreender que ela é inexorável, né? Nós nascemos e um dia iremos morrer. Pela minha religião, pela minha crença, eu vejo a morte como uma passagem. E eu ensino para minha filha tinha muito medo de eu morrer, né? E eu ensino ela assim, que eu sinto a morte como uma estrada muito longa. Uma estrada com curvas, né? As curvas são fases pedaços, né? desse percurso. Então eu falo para ela que quando eu morrer, eu vou estar do outro lado da curva, na mesma estrada que ela. Né? E é assim que eu penso. Certo dia, o médico determinará que o meu cérebro parou de funcionar e que, de um modo essencial, a minha vida parou. Quando isso acontecer, não tente introduzir vida artificial no meu corpo. Em vez disso, dê minha visão para um homem que nunca viu o nascer do sol, o rosto sorridente de uma criança ou o amor nos olhos de uma mulher. Dê meu coração para a pessoa que do seu já vem sofrendo há tempos. Dê meus rins àquele que de semana a semana depende de uma máquina para existir. Tome meu sangue, meus ossos, cada músculo e nervo do meu corpo e encontre uma maneira de fazer uma criança paralítica andar. Explore cada canto do meu cérebro. Tome minhas células, se necessário, e deixe-as crescer de modo que algum dia um menino mudo seja capaz de soltar um grito de gol ou uma menina surda possa ouvir o som da chuva contra o vidro da janela. Queime o que restar de mim e espalhe as cinzas ao vento, para que ajudem no desabrochar das flores. E se ainda assim você quiser enterrar algo, que sejam minhas faltas, minhas fraquezas e preconceitos contra o próximo, os meus pecados, enfim. Ao lembrar-se de mim, faça-o como uma ação gentil ou uma palavra a alguém que dela precise. Faça tudo isso e eu viverei para sempre.